noite a todos, aqui é Pai Rafael, diretamente de mais um Pode Ler, Conversa no Axé. E hoje aqui com a gente está Patrick Machado. Abençoe, pai. Abençoe, abençoe, meu filho. Ele que foi vereador durante 2 mandatos na minha cidade natal, na belíssima Balneário Camboriú, e hoje é diretor-geral de Segurança Pública do município de Balneário Camboriú. Patrick, é um prazer ter você aqui com a gente para tirar as nossas dúvidas, falar um pouco abertamente sobre aquilo que é a política, a necessidade e principalmente o ansejo de hoje, cada vez mais, precisarmos desse meio de ferramenta tão importante e que faz o país e faz a nossa cidade, faz as religiões, tudo acontece em volta da política. Seja muito bem-vindo. Pai, eu que agradeço, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui nesse programa que vem conquistando aí todos os dias, né? Grandes visualizações. Estou à disposição para tirar toda e qualquer dúvida e debater sobre política e religião. Ah, isso é muito maravilhoso, é verdade. Patrick, mas falando um pouquinho sobre você, meu filho, a gente sabe que muitas pessoas elas têm o desejo de se tornar político, muitas vezes da sua média idade para a sua velhice. Conquistou muitas coisas dentro do meio empresarial, do meio de trabalho, enfim. Mas confesso aqui a vocês que conheço o Patrick desde muito novo e o desejo sempre foi esse, de ser político. Eu queria que tu contasse para nós, aqui para o povo que está te escutando, qual é de fato, como é que isso surgiu na tua história, como que iniciou a política na tua vida? A política surgiu na minha vida em 96, quando eu tinha 16 anos, do Colégio João Goulart. Fui convidado lá para montar o Grêmio Estudantil da escola, e lá iniciou, né? 16 anos. Eu também nunca havia pensado na questão política, como tantos brasileiros, tantos jovens odiavam a política. Isso que a gente está tentando mudar aqui. E ali na escola, conhecendo mais a fundo toda a dificuldade dos professores, dificuldade do diretor de manter a escola, a importância do movimento que era o Grêmio Estudantil para buscar mudar essa realidade, quando começou. Dali em campanhas, coordenando campanhas, e até que em 2013, final de 2012, logo depois de uma campanha, uma eleição, eu estava no Paraná, morando lá, meu compadre, meu braço direito, meu irmão, o Rodrigo Talevi, me ligou e falou: irmão, nós estamos com o nosso grupo de volta aqui, lá da época do João Goulart, e queremos voltar para a política, voltar forte, mas para eleger alguém nosso. Não mais trabalhar para os outros, que prometia e não fazia, e não sei o quê, para trabalhar para alguém nosso. E aí eu falei: bora. Não era para ser. Era para ser ele o nome. E eu vim lá para 2013, retornei para Balneário, e nessa perspectiva de ser ele o candidato, mas como não só ele, mas como tantos outros, né? A mulher não aceitou. É um grupo porque é pesado. E aí o grupo escolheu meu nome para estar representando na eleição que viria em 2016. E daí nessa eleição você se candidatou em 2016? 2016. Foi uma eleição, pai, a gente colocou meu nome. Você ganhou essa eleição? Sim, tá. Mas a gente não estava preparado para isso. Por quê? Porque a gente sabe das dificuldades de se colocar o nome à disposição na política. Uma que eu não entro em nada só para ser mais um, ou não entro em nada para servir de degrau para ninguém. Não vou para isso. Sim. Se eu vou para fazer diferença, se eu vou é para ganhar, eu sou competitivo. Então, mas a gente entrou para por quê? Poxa, precisa de muita grana para fazer uma eleição, estrutura. E na época nós éramos 8 moleques. 8 jovens que tinham um sonho,
uma vontade, um desejo de fazer a diferença na política. Então, o que nós tínhamos combinado? Vamos entrar em 2016, fortalecer o nome, para 2020 vir forte e ganhar. E já ganhou na primeira. E eu imagino até um susto, né? Porque o projeto era fortalecer o nome, mas quando se tem um resultado ali, se tem também o peso da responsabilidade ali, que também não estava esperando naquele momento. Claro que ninguém entra numa campanha sem ter uma expectativa de ganho, né? Mas eu vejo que a política hoje, ela precisa de pessoas que tenham essa coragem, que tenham principalmente ideias, mas não só ideias, mas que tenham de fato a coragem, né? Eu acredito que a política hoje é mais feita de coragem do que propriamente de ideias, porque precisa ter muita coragem para poder sustentar as ideias, né? A política não é feita para os fracos. Não estou aqui julgando ou pré-julgando. Por quê? Porque você está representando uma comunidade, representando uma classe, né? E muitas das vezes se coloca, tem projetos que te colocam numa situação que vai ter que defender aquilo que tu acredita ou aquilo no qual tu foi eleito para representar, né? Então tu precisa ter coragem. Quando tu vê aquele plenário cheio e pessoas favoráveis àquele projeto, pessoas contra aquele projeto, se vê naquilo e fala, e agora? E daí não tem para onde correr, porque se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então assim, e tu tem que ter posição. E é justamente isso, é nesse ponto que eu falo, meu filho, de ter que ter coragem, porque muitas vezes o plenário pode estar cheio, mas cheio de pessoas contra a tua ideologia, a tua concepção daquela política naquele momento. E a gente sabe que muitas vezes existem os políticos e os políticos, né? Como em tudo, em todas as classes. Mas que existem políticos que fazem não política pública, mas fazem politicagem. E que daí, a hora que vê esse plenário cheio, simplesmente aquilo que era a ideia que seria o melhor, já deixa de ser, porque ele tem votos ali e não quer se ver. A politicagem é hoje que a politicagem, depois, a politicagem é que também, dia muito, acaba com essa visão do político, né? Jogar para a torcida é muito fácil. Só que hoje eu sou contra isso, e amanhã eu vou manter essa minha posição? Exato. Ou só porque amanhã vai ter um outro grupo cheio lá e eu vou mudar a minha posição? Porque vou achar que o povo vai esquecer. Não, o povo esquece. Mas hoje nós temos, né, nós estamos conversando aqui, temos a internet, a pessoa vai lá, puxa lá e vai, não, peraí. Tu falou isso naquele momento. E agora é outro? Exato. E assim, aquelas pessoas que te confiaram o voto, aquelas pessoas que saíram das suas casas, olharam para ti e falaram, eu confio em você, eu acredito em você para você fazer a diferença lá dentro. Não que por isso seja o salvador da pátria, muito pelo contrário, né? Muita gente pega e coloca o político como um mito, um salvador da pátria, e não é. Ele tem que ser um representante, um servidor daquele que o colocou, daquele que é o pagador de impostos, né? Então estamos falando aqui de representar uma rua, de representar um bairro, de representar uma cidade, um estado, uma nação. Toda e qualquer alteração, toda e qualquer eleição, projeto ou votação que passe numa Câmara de Vereadores, numa Assembleia Legislativa, numa Câmara dos Deputados, Senado, ela muda a vida das pessoas. E muda radicalmente. Radicalmente. Uma alteração de rua muda a vida das pessoas. É verdade. Às vezes uma rua que era de duas mãos. Uma questão do estacionamento, uma questão de uma alteração do esgoto, da água, da luz. Sim. A política, ela está em tudo. Nós respiramos política. O nosso ar depende da política. Por quê? Porque se tiverem políticos que não pensem nisso, vão aprovar qualquer coisa, quando vê, está a poluição tomando conta. Exato. Né?
Se nós não tivermos político que pense na questão de mobilidade, né, nós vamos virar aí uma latinha de sardinha. Então a bagunça toma conta. É verdade. E eu vejo isso muito claro, por exemplo, aqui na nossa rua. Aqui na frente do terreiro, nós tínhamos aqui, era 2 mãos de estacionamento. E daí veio o projeto e mudou e colocou o estacionamento só de um lado da rua. No início eu disse, poxa, porque antes eu podia escolher se queria colocar do lado de cá ou do lado de lá, né? Enfim. Mas depois a gente vê, num primeiro momento eu fiquei meio angustiado. Mas era mão única. Não, ela era 2 mãos, era mão de 2 vezes. Aí é que tá. Muitas vezes, aí que está o processo político. Porque o que acontece? Eu fiquei chateado, eu disse, poxa, mas só tirou do meu lado o estacionamento. Mas a rua é de 2 mãos. É estreita? É estreita. Então, daí, com o passar do tempo, aí, acabamos vendo todo mundo que foi a melhor escolha. Diminuiu, sim, o estacionamento. Só que, e as crianças? A segurança. A segurança. Exato. Muitas vezes as pessoas elas agem e acham que a política ela só existe para um conformismo, para aquilo que é confortável a determinado comodismo, a determinada classe, a determinado... E muitas vezes isso me entristece, Patrick, eu vou te dizer, que é quando tu olha para um representante, para um político, e tu acha que aquele representante ele tem o papel de fazer todas as suas vontades. Porque daí a gente entra dentro de um viés muito estreito, mas não poderia deixar de pincelar isso, que seria o quê? Muito se fala que o político é corrupto, muito se fala que político não vale nada, que todo político é vagabundo, que todo político é safado, que todo político ele faz as brinquedas para ganhar dinheiro, enfim, tudo isso. Mas quando está numa eleição, eu canso de ouvir e de ver o que ele vai conseguir para mim. O que ele vai me dar pelo voto? Aí já começa a corrupção. Porque a pessoa está vendendo aquilo que é o único poder que deixa, como faz dentro de uma sociedade, lógico, que faz com que todos, independente da classe social, sejam iguais, é a democracia. Né? Então, se tu troca isso por qualquer coisa, você está sendo um corrupto. Antes mesmo. E aquele servidor, aquela pessoa que foi colocada para representar, que você, no caso, ele não está ali para atender a interesses pessoais e muito menos interesses pontuais de A, B ou C. Você está representando toda uma classe de pessoas que lhe colocaram. E aí eu venho dentro da questão que é a necessidade hoje de termos representantes dentro da própria religiosidade, dentro da própria religião, que são pessoas que não vão lutar pelo aquilo que a gente quer. Não é por isso, mas sim por aquilo que é de direito. Porque não é por ser eu quero que me respeitem, não, eu tenho que ser respeitado. Mas eu preciso de voz, eu preciso de pessoas que estejam ali para poder me representar. Porque eu não posso entrar dentro de uma Câmara de Vereadores, por exemplo, bater as portas e dizer, porque vocês têm que fazer isso, porque vocês têm que fazer aquilo, porque vocês têm que colocar aquilo lá, porque isso não está certo. Não, eu preciso ter representatividade. Quem é o meu representante? O político eleito. Então, assim, essa é a importância da política e de se fazer política, não de ser político. E quando eu lhe chamo aqui, com toda essa certeza de saber, primeiramente, do caráter da pessoa que você é, da pessoa, do político que você é, né, que você foi. Gente, estou falando aqui de e não só para enaltecer, mas para explicar alguns dos projetos, depois a gente vai falar um pouquinho sobre esses projetos, mas o Patrick foi o mentor de um projeto em que estavam escorraçando, por exemplo, com moradores, com catadores de reciclado, né, dentro de Balneário Camboriú, e estavam tratando todos os catadores de reciclados como se todos eles fossem apenas bandidos. Como se diz, usuários de droga, e não, existem muitas pessoas que não têm condições de ter um trabalho, ou não têm a oportunidade, melhor dizendo assim, de ter um trabalho, e se sustentam daquilo que é o lixo dos outros. E a gente, eu hoje me situo, tenho um prazer absurdo de morar em Itajaí, pelo meu terreno em Itajaí,
né? Mas sou de Balneário Camboriú e a gente sabe como é que é a temporada, o quanto que é difícil, porque a cidade ela se transforma, a população fica enorme e ali também vem aquilo que é bom e aquilo que não é bom, né? Então a sujeira, então essas pessoas estão fazendo e prestando serviço de utilidade pública e colocaram todos eles como se fossem todos bandidos e proibiram. Patrick, por exemplo, foi o vereador que teve esse projeto de normatizar, né, legalizar os catadores de reciclado dentro do município. Assim como também foi uma das pessoas responsáveis pelo tratamento de fibromialgia, que é uma doença tão... Fazer que as pessoas conheçam a doença, que os vereadores que hoje, né, ainda bem que todos conhecem, é uma luta nossa desde 2017, que é uma doença terrível, né, que abala mais as mulheres, ataca mais as mulheres, só 2 ou 3% são homens que têm a doença, e é desconhecida, nem os médicos, nem os profissionais da saúde tinham conhecimento da fibromialgia. Então hoje o Balneário tem uma associação que debate sobre isso, nós temos o Dia da Fibromialgia, nós conseguimos ano passado, graças a um casal de empresários amigos nossos, nós está em Camboriú, mas não importa, que é aberto para a sociedade, para toda a comunidade, o aparelho que auxilia na doença da fibromialgia. Mas, pai, voltando lá atrás, você pegou e emendou ali, a questão da corrupção, a questão da índole da pessoa, não é o político, é a pessoa. Sim. Nós temos que ver que atrás do político é uma pessoa. Então, a mesma pessoa que pensa em se aproveitar daquela função na qual ela está, na qual ela foi colocada, para roubar, para desviar, ela pode ser uma gerente de uma loja, ela pode ser uma empresária, ela pode ser uma balconista, qualquer pessoa é uma pessoa. Não tem aquele ditado, quer conhecer uma pessoa, deu poder a ela? Com certeza. É isso. A pessoa que rouba R$1 e rouba R$1.000.000, para mim, ela é bandido igual. Igual. Não tem diferença. Não tem. As pessoas, elas querem o político perfeito, mas elas colocam sempre com condições. Não estou generalizando, não quero generalizar. Não, mas, estou com meu neto, com meu filho aqui, eu preciso de uma creche, mas eu estou em 15º na fila. Tem como furar? Eu estou com tal situação assim, 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 e aconteceu isso. Tem como lá e mudar? Preciso de um trabalho. Eu preciso de tal... trabalho de menos, né? Não, são várias, são N coisas que envolvem. Por trás de um político corrupto tem um empresário corrupto. Porque são os grandes financiadores, né? São as grandes pessoas, muitas vezes, que financiam tudo isso. Por que uma empresa vai auxiliar a eleição de político pagando 300, 500 mil reais? De bondade? Confiar tanto naquela pessoa? Então vai muito além. Podemos causar aqui? Não, vamos só na linha leve assim. Por exemplo, um político se colocar como representante de uma classe religiosa, como nós temos hoje. Nós temos lá a bancada da arma, nós temos a bancada evangélica, nós temos a bancada disso, mas por que isso? A religião é pessoal, tem que ser sua. O que tem a ver a política com a religião? Eu tenho com o político, eu tenho que poder te dar condições de tu poder ter o teu terreiro, ou a tua igreja, ou a... Independente da religião. E que na frente ali, como o senhor falou, possa ter o estacionamento, o senhor possa ter a água, a luz, as melhores condições. Que aquelas pessoas que vêm frequentar aqui o seu terreiro, elas têm em suas casas, ou no seu bairro, ou na sua cidade, condições de poder ter saúde, de poder ter educação, poder ter segurança. É esse o meu papel político. Exatamente.
E a partir do momento que nós temos pessoas lá dentro voltadas única e exclusivamente para uma religião, eu acho errado. Eu concordo plenamente. Por quê? Porque nós temos que representar a todos. Eu sou hétero. Mas, quanto político, eu tenho que representar o homossexual. O gay, o lésbico, a classe. Eu tenho que representar. Porque são pessoas. E eu já tive alguns debates dentro da Câmara, porque, infelizmente, pela sua opção sexual, fica tratado pior que um bandido. Muitas vezes. E não só ali, mas a gente vê no âmbito geral. É que o preconceito está tão instituído. E quando eu falo de preconceito, eu falo de preconceito racial, eu falo de preconceito homofóbico, eu falo de preconceito religioso, eu falo de todos os tipos de preconceito. Mas esses eu acho que são os principais. Eles estão tão entranhados dentro de uma comunidade que esses políticos, eles acabam, né? Eles acabam saindo dessa sociedade contaminada e achando que é dever proteger essa classe, esse nicho que eles saíram. Por exemplo, quando tu coloca a questão propriamente dita da bancada evangélica, por exemplo, mas isso aqui é só... Eu não quero nunca que se tenha, não é o meu interesse, digamos, meu sonho pessoal, a bancada do axé. Não. O que tem que se ter é o quê? É que se tem que ter, que se cumpra a laicidade do país, e que muitas vezes ela não é cumprida. Por exemplo, esteve agora aqui próximo a nós, aqui em São João Batista, não sei se você ficou sabendo, mas eu vou te trazer isso, que é justamente sobre política que nós estamos falando, e principalmente hoje sobre o cargo de qual exerce, né, que seria de segurança, né, Diretoria Geral de Segurança Pública. Né? Que o que acontece? Uma menina denominada nas suas redes sociais como Ruivinha do Axé, ela mora em São João Batista, uma cidade extremamente católica, culturalmente católica, uma cidade mais do interior, mesmo sendo muito próximo desses polos urbanos, mas ainda do interior, em que as pessoas, porque ela se mudou para lá, e ela começou a ter atendimentos. Não me pergunta também se eu não conheço a pessoa, não posso dizer, é mãe de santo, não é mãe de santo, eu não sei. Mas eu sei da minha indignação quanto à situação de coisas que acontecendo, que isso eu vou te trazer, só para te entender sobre isso também, que a gente está falando, né? Para vocês entenderem, melhor dizendo. Essa pessoa, ela foi para esse bairro, para essa cidade extremamente católica, né? E descobriram que ela era de religião. Simplesmente, as pessoas começaram a ofender, a ameaçar e começaram a dar tiro na casa dela, mandando que ela saísse, que ela fosse embora, porque era em lugar dessas coisas, enfim. Tá? Isso se trata do quê? Não se trata de uma questão somente de preconceito de cunho religioso. Isso se trata de falta de política pública. Porque o direito, é aí que a gente fala da bancada. Porque não precisa ter uma bancada. Só precisa ter políticos sérios que entendam sobre o direito de culto de qualquer pessoa. Tu não pode. Eu aqui na nossa casa, você bem sabe disso, a gente procura defender a natureza com todas as formas, sem fazer sujeira, essas coisas que eu não acho legal. Também não condeno quem faça, só não é da minha prática, do terreiro do qual eu venho, não pratica dessa forma, de colocar entrega de qualquer jeito na rua, essa aqui não é assim que funciona. Né? Mas tem gente que coloca, e existe o direito de culto. O que precisa é o quê? Política pública, que dê esse direito. Por exemplo, o meu direito de eu ter que fazer alguma coisa, por exemplo, e aqui, gente, não estou falando de feitiço, não. Tá? Porque muitas vezes quando se fala de cemitério só traz a negatividade. Não, mas vamos dizer, o meu direito de ir no cemitério tratar de uma saúde de uma pessoa, que eu preciso ir nesse campo energético para levar toda a doença, matar aquela doença, destrinchar, deixar lá aquela doença, para que a pessoa tenha a vida. Mas muitas vezes hoje eu preciso entrar no cemitério como um bandido.
Então é disso que se trata. É o direito dessa menina de São João Batista, ela poder fazer aquilo que ela precisa e não ser recebida a tiros tendo filhos dentro de casa. É o direito de eu precisar ir até um cemitério para fazer qualquer coisa e eu não ter que pular o muro. Eu tenho o direito de ir. E aí nós temos que falar sobre o que as pessoas muitas vezes dizem, mas é que vamos fazer oportunidade, vamos fazer porcaria, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas nós estamos falando da mesma forma do político. Existe o bom e existe o ruim. Infelizmente, só que os bons não podem pagar pelos maus. É errado. Tu não pode ser político ou deixar de ter o sonho de ser político apenas porque os outros são ruins. Não é verdade? O senhor sabe que eu passei um bom tempo quando me perguntavam, né, o que eu fazia. Eu sou também da área de segurança, 18 anos, sou coordenador de segurança. E eu não falava que eu era vereador, eu estava vereador. Eu estava, né? Eu sou coordenador de segurança, essa é a minha profissão. Perfeito, é isso mesmo. E eu falava que eu era coordenador de segurança, por vergonha. Mas não porque eu estava fazendo coisa errada, ou pensava em fazer coisa errada, mas vergonha pela classe política, no todo. E quando você vê pessoas que estão num papel de representatividade, num papel no qual tudo aquilo que ela falar vai ter seus seguidores, aquelas pessoas que vão acreditar em si, vão seguir, e tu pegar alguns que usam a tribuna, o púlpito lá, para denegrir uma religião, denegrir uma pessoa, denegrir uma opção sexual, isso me dói, isso machuca. Por quê? Porque nós temos que estar lá para representar a todos. Nós temos que usar a tribuna, sim, para bater no traficante, para bater no estuprador, para bater no assassino, para bater naquele que é o bandido. Não uma questão de orientação religiosa, de opção sexual, de tudo qualquer coisa. Porque a partir do momento que eu estou usando aquilo lá, as pessoas que confiaram em mim o seu voto, elas vão seguir aquilo lá. Uhum. E a rede social vai tomar uma proporção para fazer outras pessoas também acreditar naquilo lá e seguir aquilo que eu falei. Aonde leva, infelizmente, doentes. Para mim, essas pessoas que fizeram isso na casa das pessoas são doentes. São pessoas que não merecem o mínimo de respeito. Eu acho que são alimentar elas a fazer isso. Alimentam elas a fazer isso. Não, e teve mais um caso agora, também de falta, e isso pega em todas as proporções, de uma forma tão grande que ela se torna descabida. Eu fiquei sabendo também, agora, há pouco tempo, que teve uma procissão de Iemanjá, em que eu não posso dizer, é porque eu não sei a história a fundo, mas vou te falar aquilo que eu soube, vou trazer isso aqui de uma forma até te passando, vamos dizer assim. Tem pessoas que foram numa caminhada de Iemanjá, igual a que nós fizemos aqui no terreiro, e a pessoa passou mal. E a pessoa foi procurar ajuda no hospital. E chegando lá, um profissional atendeu de qualquer jeito e disse, inclusive, que essa pessoa estava tomada por possessão. Que o que ela tinha não era nada, que era possessão, que ela estava endemoniada. Não é um lugar que cabe isso, cabe o atendimento, ponto, nada mais. Mas aí também entra a própria política, né? Porque a saúde é de termo de cunho político. Só que o que se vê hoje é o que falta. Pessoas que não que sejam capacitadas, mas jovens lá atrás, que simplesmente dizem, não, eu quero mudar, eu vou mudar essa história, eu vou entrar aqui para reforçar, mas ganhei, olha só, eu vou fazer a diferença. Porque eu posso colocar para vocês todos, e vocês podem procurar, se vocês acharem uma coisa que coloque o Patrick quanto um político de forma
não correta, corrupto, vocês podem cobrar. Porque precisa ter personalidade, precisa ter força e, principalmente, precisa ter coragem. Para, enfim, uma pessoa de influência como você poder vir dentro de um podcast e falar sobre política abertamente. É porque não tem nada a esconder, nada a temer. Então, por isso que eu estou dizendo, por pessoas dessa forma, desse quilate, que se precisa voltar a acreditar em política. Não é voltar a acreditar em política, é mais do que isso, porque a política, que a gente falou, o ar que a gente respira é a política, o chão que a gente pisa é a política, mas é voltar a acreditar nas pessoas. A política, Paralela, é uma ferramenta transformadora na vida de todos. Todos, de todos. Desde o mais pobre ao mais rico. De todos. E se ela fosse levada de uma forma mais séria e cobrada por todos de uma forma mais séria, com certeza nós seríamos um país melhor. Muito melhor. Muito melhor. Por quê? Porque o Brasil é um país rico. Nosso estado é um estado rico. Rico, que eu digo, é rico de natureza, é rico de recursos, de pessoas. O brasileiro, ele caiu na tempestade, olha o que nós vimos agora, as enchentes que tiveram no Rio Grande do Sul e tudo, e a pessoa, nós tivemos aqui também, encheu vários lugares daqui, e as pessoas daqui mandaram, mesmo não tendo quase nada na sua casa, conseguiram alguma coisa para mandar para o Rio Grande do Sul para ajudar lá. Agora em Balneário, na região toda que tivemos agora, de janeiro, as pessoas de lá não nem se recuperaram ainda, encaminharam as coisas para poder ajudar aqui. Somos uma cultura extremamente diversificada, mas culturalmente é um povo muito ainda dá para acreditar no brasileiro. Né? Nós não temos vários. O problema é que a imprensa, as pessoas que, né, agora as redes sociais, que não é só a imprensa, né, o moleque era só TV, né, agora é num todo, só o que dá ibope, dá likes, é a tragédia. Infelizmente. É a tragédia. Mas se você for procurar, como diz o Tranca-Rua, na caixinha preta, né, tu encontra várias e várias situações de bondades. De carteiras acharam que a pessoa devolveu por todo o dinheiro dentro. De carros, de N bondades feitas no Brasil inteiro. Infelizmente, nós nos alimentamos, porque o senhor sabe, sempre é uma fala minha, a gente se alimenta, nós temos o lado bom e o lado ruim dentro de nós. Todos nós. Todos. Ninguém é feito de ninguém. Nós temos o lado bom e o lado ruim. É aquilo que alimenta. Então, se eu ficar só vendo desgraça, se eu ficar só vendo coisa ruim, se eu ficar só vendo, sabe, a maldade, eu vou começar a alimentar aquilo. Uhum. E o pensar para o fazer é um estado é um estado de ânimo. Se tu tiver um pouquinho voltado, acabou. Então, se todos nós começássemos, eu não gosto de ver isso, eu não vejo, não me alimento com isso. Não me alimento. Eu não confio, eu gosto de TikTok de manhã cedo, ver só a piada, stand-up, gosto da risada antes do meu dia começar. Para já começar, antes de eu olhar as mensagens, tem um monte, sabe? Vejo dali, faço minha oração, e aí eu sigo. Mas por quê? Porque eu tenho que me alimentar com as coisas boas. Eu tenho que se alimentar com as coisas boas. Então, tem muitas pessoas boas. Tem muitas pessoas boas na política. O problema, pai, é que nós misturamos a questão da tal esquerda, direita e não sei o que, a gente acaba julgando a tal pessoa porque ela tomou um posicionamento, uma ideologia política que é contrária à minha. Eu a julgo por isso. Eu não avalio ela pelas lutas dela. Essência. Pela essência.
da mesma forma como da esquerda. Então, quando a gente parar dessa briguinha que só interessa a dois poderes, que é o da esquerda e da direita, tu vê que não tem, nós não conseguimos colocar o terceiro. Tem tantas pessoas boas, novas na política, que eles não conseguem chegar. Quantos milhões de Eles brasileiros... não conseguem chegar. Por quê? Porque fica a briguinha do A com B. Vamos botar aqui, né? Por quê? Porque é uma troca de figurinha. 4, 8 anos sou eu, 4, 8 anos é você, E assim e vamos ficar nós, e aqui tu tira. vai E tirando. tira. E nós estamos entrando nessa onda. E é um problema, e é um perigo, né? Falando assim, abertamente quanto a isso, é até um perigo no sentido de... É um monopólio. É É um monopólio. porque continuam se tendo os mesmos Monopólio de interesses. forças. O mesmo interesse, o interesse de A e o interesse Mesmo. B. Ponto. Mesmo. E daí vai lutando só de forma diferente. É difícil. E Só aí, muda a cor da camisa. é verdade. E aí é que entra o problema maior, que é a falta de credibilidade. E daí essas novas pessoas, esses novos pensamentos, esses novos jovens de hoje, ou essas crianças que serão jovens de amanhã, vão lidando com tudo isso e cada vez mais desacreditando. Ainda mais que nem tu falou, antigamente era só o acesso à televisão. Ainda se tinha um pouco mais de controle. Mas hoje, hoje qualquer um que tenha Hoje a criança com iPhone 2 anos já está com já tá o com celular acesso. na mão, já está ali. e já está escutando as verdades e as inverdades. E assim vai se criando e vai se tirando a capacidade de raciocínio das pessoas. Tá? Enfim, mas isso é uma coisa que a gente só pode mudar a longo prazo. Pai, nós temos que pensar mais. Nos questionarmos mais. Não é pensar, nos questionar. Tudo que eu estou vendo é verdade? Eu vou pesquisar. Eu tenho que questionar. Mas é que aí Eu tenho que questionar. aí é que tá a falta de política. Mas A falta de política, que eu digo, de políticos, é a mesma forma que existe hoje uma falta de capacidade de eleitores. Porque se e é aquilo uma falta de interesse. porque aquilo que, se tu leu aquilo que te interessa, tu não vai perguntar se é verdade. Vai E se eu sou, repostar. e se eu sou um Sou bem político, e se eu sou um político corrupto, o que eu quero é isso. Por quê? Porque eu vou pagar. para fazer. Eu vou pagar para aquilo que eu faça, que é o mais errado, ser uma verdade. E se tornar uma verdade. Onde uma mentira mil vezes que eu estou. Se torna uma verdade. Ponto. Pra É ir, isso. papel. Agora, se nós começarmos a questionar, nos questionar, não é se questionar. Eu tenho Sim. que me questionar. Qual é o meu papel na sociedade? Opa! Eu vou passar isso para frente, mas por que eu vou passar? Mas será que é verdade? E saindo um pouco da parte política e para a parte de segurança, quantas pessoas foram mortas, tomaram uma surra, porque puxaram, esse aqui é o estuprador lá, e nem era a pessoa. E botaram a foto da pessoa. Aconteceu agora faz pouco tempo. Que mataram um cara, eu não lembro onde que foi, mas é justamente por isso fizeram essa. A casa tal mata pessoas para fazer seu trabalho. Mas será que é verdade isso? Eu fui lá verificar. O político tal fez isso. Igual eu falo, a vida política é difícil, tanto quanto as outras. Mas as pessoas se acham no direito, e isso me doeu mais a política, pai. Indo para outra pergunta que eu já ia fazer ali, isso me cansou um pouco, porque tu vira uma vitrine. E as pessoas têm que saber que o político ele tem uma vida pessoal. Ele tem uma vida pessoal. Eu sou uma pessoa que erra. É um homem normal. Eu erro, eu peco. Somos todos nós, entendeu? Mas, na minha vida política, eu busquei nesses 8 anos ser o mais certo possível. E não era só o Patrick, era o Patrick representando o Balneário Camboriú, representando 140 mil pessoas. Perfeito.
Então é E isso. se fosse todos pensassem dessa forma, a política seria diferente, pelo menos, que é isso que eu digo, ela precisa começar no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, ela precisa ser diferente em pequenos grupos. Não adianta tu esperar que os grandes grupos sejam bons se você não consegue visualizar e começar a iniciar esse projeto de pequenininho, né? Eu queria falar contigo também, Catu, um pouquinho, né, sobre essa sua nova empreitada, mas eu queria deixar só um gostinho, porque isso cabe um novo episódio, né, falando agora assim sobre a Diretoria Geral de Segurança Pública, né, quais são esses anseios, e que isso serve para todas as comunidades, né? Eu queria só... Como é que tu está sentindo essa transição de ser... e isso só para deixar claro, o Patrick ele já trabalha com segurança há 18 anos, sabe? Segurança patrimonial, segurança privada, pública, enfim, já há mais de 18 anos. Então, não é um cargo político, né? É uma extensão da própria profissão, né? Até, inclusive, o Patrick teve convite para estar dentro da política, né? E preferiu estar dentro da diretoria do município, encabeçando esse projeto de segurança pública de uma cidade vista a horas tão violenta que era, né? E eu queria pincelar um pouquinho só, para a gente retornar à política, porque senão a gente vai ter que fazer, um Big Brother aqui e não acaba lá. Vamos lá. Estou muito satisfeito, muito feliz com a oportunidade que a prefeita Juliana Pavani deu. É uma área na qual não domino, mas conheço, porque dominar é muita coisa. Sim. Né? Eu fui coordenador da primeira turma da Guarda Municipal, formação deles todos lá atrás, há 13, 14 anos atrás. Então, ter a oportunidade de poder voltar para a secretaria é muito bom. Não é só a segurança, hoje nós estamos com a segurança e o trânsito. Então, é bastante coisa, a gente consegue resolver, estamos com várias coisas aí na cabeça. O secretário Evaldo é uma pessoa maravilhosa, estamos dando muito bem, uma pessoa muito para frente, né? E a gente quer, com certeza, fazer a diferença nesses cargos, que é um cargo, né? Nós somos servidores de uma comunidade, de uma cidade, então a gente quer poder sair de lá com um legado, sabe? Da mesma forma como eu saí, meus 2 mandatos com um legado. A gente quer também poder servir, porque lá é servir, e poder deixar um legado na Secretaria de Segurança, no DC Trânsito. E aí, como o senhor falou, temos aí assunto aí, várias ideias, projetos aí. Isso a gente vai Com deixar para uma certeza próxima oportunidade para a vai gente falar. tornar Balneário Camboriú, não tornar porque ela já é uma cidade segura, né? Tanto que os investimentos, as pessoas que vêm investir em Balneário e se colocam, né, para pagar 5, 10, 15, 30 milhões num apartamento, elas vêm pela segurança. Exato. Aquilo que a cidade dela não consegue dar com o celular, com o relógio de ouro, com a sua Ferrari, o seu carro, o Balneário ela consegue. Exato. É uma segurança que traz a própria cidade, ela é prestigiada por ser uma cidade turística, mas segura, né? E quero deixar para vocês, então, que a gente vai fazer um novo programa com o Patrick para falar sobre segurança pública e esmiuçar sobre essa nova etapa. Mas eu sei que quando diz que aquele mosquitinho, né, o pernilongo, né, da política, ela pica, ele fica ali, né, querendo andar de bicicleta. Então, assim, projeções futuras. Eu acredito fielmente que precisamos de políticos com a capacidade que você teve e que você tem de representar uma comunidade, a representar
a me representar, por exemplo, né? Mesmo não precisando estar lá falando apenas sobre uma bancada do axé, mas é uma pessoa que me representa, porque representa as lutas, é o ideal. Então, precisamos de pessoas assim. E como é que está esses planos futuros? Ou por enquanto não pensa em nada, ainda está deixando... Pai, eu vivo hoje. Você me conhece desde pequeno, não precisa ser muito grande. Eu sabia que havia essa certeza. É que desde pequeno ele me parece que não mudou. Ele mudou. Ele era grande, mas ficou enorme, diferente. Eu vivo hoje. E eu acredito que tudo que vem no amanhã é aquilo que você plantou hoje. Como eu falei, eu não queria ser político, estar na política. Né? Eu era a pessoa dos bastidores, aquele que coordenava uma campanha, que tinha aquela visão, vem para cá, vamos fazer aqui, assim, lá, né? Vamos conquistar aqui essa linha, vamos fazer isso aqui. Mas eu acho que o meu papel, né, nesse mundo, se posso assim dizer, voltado à política, é trazer mais pessoas. É fazer com que mais pessoas com boa índole, pessoas que queiram fazer a diferença na vida de outras pessoas, venham para a política. Não precisa ser o Patrick amanhã. Pode ser o Rafael, pode ser a Pâmela, pode ser a Fabiana, pode ser o João, pode ser... Entendeu? Por quê? Porque se você vai com fé, se você vai para buscar fazer a diferença, para poder ajudar as pessoas e ser uma pessoa correta, você já está no problema. Você vai estar sendo eu lá dentro. Não é a disputa de quem vai ser o nome. Eu nunca tive problema de ego, sabe? Gosto sempre de trabalhar isso, porque isso tem que ser trabalhado, o negócio do bom e do ruim. Eu não tenho problema de ego. É por isso que eu digo, precisamos de pessoas assim, né? E eu sei que você lida com aquilo que você planta hoje para colher amanhã, mas tenho certeza que o amanhã vai ser muito próspero. Eu agradeço todos os dias, porque a minha vida é maravilhosa, minha família é maravilhosa, sabe? As pessoas colocam ao meu lado, são maravilhosas. Então eu só agradeço. Né? Então você que está aí olhando, está nos acompanhando, faça uma reflexão. Como eu falei, a política não é para os fracos. Né? Faça uma reflexão. Eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Eu quero fazer a diferença, e aí não precisa ser político para isso, na minha rua, sim, na minha escola, no meu trabalho, no meu bairro. Não precisa ser político, então você mas é político. Você é político. É político. Você é político. E é muito mais bonito quando você faz isso sem pensar em receber uma vitória. Pai, eu passei por situações nesses 8 anos de vários projetos virem a mim, de projetos que faziam, que era o bem de um todo, e eu não pegar, que era a oposição do governo que lá estava. Eu falava assim, olha, você pega esse projeto, você vai levar lá para o vereador tal. Ah, mas eu quero... Não, mas se for comigo, não vai aprovar. Entendi. Mas isso entendeu? É ser político de verdade. Ah, porque o vereador lá, X, não sei de qual partido, trouxe um projeto bom. Eu vou apoiar, eu vou falar o nome dele em toda qualquer entrevista que eu for. Que foi uma conquista dele, foi um projeto, uma ideia dele, e que vai fazer o bem da comunidade. Independente de ser oposição ou oposição. Como estou lá hoje, como diretor-geral, eu atendi lá hoje 2 vereadores. Tem oposição ao governo no qual estou trabalhando. Mas a prefeita colocou, eu quero que atenda todos. Porque não é oposição à situação, é um representante. Aquela pessoa, o vereador é um representante de uma comunidade, de uma classe. Então tem que ser atendido. Tem que ser atendido. E isso requer maturidade também da própria então é diferente, nós temos que atender a questão de reconhecimento
tu faz alguma coisa com reconhecimento, é acreditado. O que essa faz, você não precisa saber. Agora, a partir do momento que tu quer fazer aqui, mas já quer vir aqui, Daí já foi. então desculpa, Está errado. mas está errado. É, infelizmente, nosso tempo é curto. Eu estou vendo as meninas aqui só aqui, ó. É. Ó. Não, mas vamos continuar aqui mais 10 minutos ainda. Perfeito. Vou dar para a gente dar continuar ainda. Dentro dessa política, desse teu discurso sobre política, eu acho que é muito interessante essa questão de posição e oposição. Eu acho que é maduro. É importante quando você tem interesse. Sempre Interesse e pessoalidade. Isso, pessoalidade, perfeito. Porque o que acontece? A oposição faz com que a posição cresça. É da mesma forma que a concorrência. A concorrência é necessária para que se tenha um melhor produto. Porque o produto, nesse caso, é a entrega para a comunidade. Né? Então, dentro dessa visão, eu queria que tu me dissesse um pouquinho dessa tua história da política, vivendo a política, vivenciando a política lá dentro, em que você traz para a gente, por exemplo, esse fator de muitas vezes não poder pegar. Né? É isso que falta mudar. Mas como fazer para mudar isso? Por exemplo, não seria, se todos pensassem dessa mesma forma, sem esse egocentrismo político, essa pessoalidade, você, quanto oposição, pegar um projeto e poder apresentar esse projeto que é visto para uma comunidade e não ter que encaminhar a uma pessoa de posição para que fosse aprovado. Porque você tem um pensamento correto, mas se fosse da mesma forma uma outra pessoa que pensasse na sua pessoalidade, jamais ia passar por outro. Tem casos lá de vereadores que veem que tu botou um projeto e eles colocam o projeto igual. Aí de pessoa a pessoa, que nós falamos lá no começo do podcast, é de pessoa para pessoa. Mas o que fazer para mudar? Você, tendo essa visão, o que dá para a gente fazer para mudar? Cobrar. E o vereador, ele não é um vereador daquela pessoa, a partir do momento que ele ganhou, que ele foi eleito, ele é um vereador de uma cidade inteira. Então, mesmo que o senhor votou no Patrick, o senhor pode cobrar o João, não pode cobrar o fulano, o senhor pode. O senhor paga o salário daquele que está lá. Verdade? Então, pode cobrar todos. Como nós falamos lá, tem projetos que causam a comoção das pessoas e enchem a tribuna, e a gente sabe que, de repente, pode falar caganeira aqui? De repente dá uma dor de barriga, dá uma vontade de some na hora da votação, entendeu? E tem pessoas que mudam o seu voto. Então, da mesma forma, se essa pessoa se sentir cobrada num todo... Cortando para Deus, tem gente que dá caganeira, tem gente que só é cagando. Vai dar uma risada. Então tem que ser cobrado. Eu nunca me preocupei, eu fiquei chateado por ser cobrado. Nunca. Pessoas de bem gostam. Por quê? Porque é para o meu crescimento. E Quando vem de forma respeitosa, porque infelizmente as pessoas acham que podem xingar a mãe, pai, filho e Espírito Santo, né? E aí ela acha que o outro tem que pegar e dizer amém para ela. Ela está te xingando. Não, eu estou falando aqui de cobrar. Sim. Cobrar. Tu veio, tu passou lá naquela escola, tu viu aquela situação e tu não cobrou. E aí, tu não fez. Pô, se tu tá no lado da prefeita, tá no lado do prefeito, tá no lado do sei quem, e tu não tá fazendo nada. Tu tá vendo que, tá todo dia que tá faltando água. E até um feedback para ti entender como é que as pessoas estão vendo, né? Isso deveria ser muito bem aceito, só que a gente sabe que não é. Dentro do meio político existe aquele culto de fadas, né? Eu faço tudo, eu sou perfeito, eu sou perfeita, e tá tudo bem, porque é isso que vai... E outra coisa, cobrar do político, fazer a cobrança daquilo que é pro macro. E não político. Político.
Não só para me favorecer a frente da minha casa, ou para me favorecer o meu comércio, e dane-se o entorno. Eu sou um que eu não fecho as portas, dou um sorrisinho para ti, mas não faço nada. Porque Eu não estou ali para representar você, diz o que pessoal, fala daquilo que você na questão de interesse. Sim. Na questão de interesse. Estou para te representar, sim, como nós falamos lá, para que tu possa ter uma luz, uma água, uma escola de qualidade, uma saúde de qualidade, um transporte público de qualidade, ruas que tu possa transitar, ter um calçada, ter sinalizações. Isso sim, estou te representando isso. Agora não para fazer algo pessoal para você. E aí, quem sabe, a gente consegue mudar e até mudar esses que estão. Aí sim, é sobre isso que a política trata. E é sobre isso que eu falava quando eu digo que eu não preciso de uma bancada do axé. Seria lindo se tivesse muitos representantes lá, pessoas de dentro do axé, nós temos que ter a bancada do respeito. Mas tem que ter a bancada do respeito, é isso. É quando tu lida do grande empresário até o próprio catador de reciclado, da mesma forma. Porque, teoricamente, o mesmo peso do voto de um é o mesmo do voto do outro. Os interesses é que são distintos. E aí entra todo o caos instaurado através de corrupção e através de políticas muito ruins em cima daquilo que Mas se eu for um bom político, eu vou representar a todos. Por quê? Porque se nós batalharmos para termos uma educação de qualidade, nós vamos futuramente ter apenas pessoas na área de segurança, roubando, marginalizando. Não vai precisar investir tanto em segurança pública. Na área de saúde, porque automaticamente quando você tem uma educação, um ensino melhor, você sabe aquilo que você pode comer ou não pode, você vai começar a se cuidar. Se nós temos, e outra coisa, o seu funcionário, se você é empresário, ele vai ter um funcionário melhor. Uhum. Se você é um funcionário, você vai saber lidar melhor e se valorizar com o seu empresário, com o seu patrão. Se nós melhoramos na área da saúde, o colaborador daquela empresa vai ficar menos tempo mal, doente, vai poder ter um atendimento, vai poder retornar ao trabalho, então vai render. Então, olha só, um trabalhador não vai ter os seus descontos, infelizmente tem. Na área de segurança, eu vou poder sair da minha casa tranquilo, saber que eu vou voltar e ela vai estar lá, segura. Então eu vou conseguir trabalhar e render mais, sem me preocupar com aquilo. O empresário também, não, eu posso comprar minha casa, ter meu carro, posso ganhar meu dinheiro. E a política ela pode ser mais saudável pensando só no bem-estar e não em ficar fazendo incêndio. E isso é muito valoroso a gente poder ter esse bate-papo, a gente poder explicar um pouquinho para o povo sobre a política, tentar desvendar essa falsa ilusão de que muitas vezes nós colocamos dentro da mesma bacia pessoas de bem e pessoas de mal. É a mesma coisa que eu pegar e eu colocar como se todo pai de família fosse bandido. Porque existem pessoas ruins que também são pais de família. Então o político é da mesma forma. Existem pessoas boas que nasceram com a capacidade de zelar de outras pessoas, de cuidar de outras famílias, de gerir uma cidade, gerir um bairro, legislar a favor de todos e não só dos seus próprios interesses. E eu queria que tu deixasse uma mensagem a essas pessoas para que eles entendam não somente sobre a visão, porque não estamos aqui falando para pessoas com interesse em voto e nada disso. Estamos aqui falando para que pessoas tenham interesse na política. Então, o que essas pessoas, qual é a mensagem de hoje
um diretor-geral de segurança pública de uma das cidades mais seguras e um dos modelos de cidade hoje, turismo a nível nacional, mas também de um ótimo representante dessa própria comunidade. O que falar e deixar de mensagem para as pessoas acreditar na própria política. Se interessem, busquem, questionem. Se você tem essa coragem, se tem essa vontade, esse desejo, se você vê uma pessoa passando necessidade, se você vê uma pessoa sofrendo uma violência e você se coloca pensando primeiro naquela pessoa para depois na sua segurança, você com certeza seria um bom político. Você com certeza seria um bom representante das pessoas numa Câmara de Vereadores, numa Assembleia Legislativa, numa Câmara dos Deputados, num Senado, como prefeito, como governador, como presidente. Porque é essas pessoas que a política precisa. Pessoas que acreditam nas coisas boas, pessoas que acreditem no seu potencial, que têm capacidade e vontade de fazer mudar a vida, não só a sua, mas dos seus filhos, pais, netos, avós, vizinho, amigo, de todos. Esse é o papel do político. E é isso que tem que ser conservado. Como eu falo, cada político, pessoa boa que nós colocamos na política, nós tiramos uma ruim. E só assim que nós vamos conseguir mudar. Então, seja você católico, evangélico, budista, seja ateu, seja o que você for, mas você tem isso lá no ímpeto, no seu ímpeto, então participe, comece a participar. Não importando o partido, estude os partidos. Ele tem que ter um pouco de você, porque senão você vai começar errado. Né? Então você já começa errado. Então, venha, participe, comece a frequentar, comece a cobrar. Mas antes de tudo, comece a se questionar. Para saber aquilo que é ou não é verdade, aquilo que você pode ou não pode. Axé. Muito bem. Eu quero dizer que estamos começando aqui um projeto, não só falando de política para que vocês possam entender um pouco melhor sobre a política, mas fazendo, junto com o Patrick, algo para ser a diferença. Nós vamos iniciar também aqui um estudo político, né? Para começar a explicar às crianças, aos jovens, né, aos adultos, a quem se interessar, você que está assistindo, que quer conhecer um pouco mais, estamos pensando em algo para fazermos esse estudo, de dar e trazer essa proximidade com a política junto à comunidade, para que todos entendam que política é aquilo que vivemos e vivenciamos todos os dias, numa escola, num posto de saúde, numa igreja, no trabalho, numa rua, numa faixa que está faltando de pedestre, numa faixa que está apagada, enfim, em tudo. E precisamos entender que política não pode pagar pela politicagem, tá bom? Precisamos entender que essa ainda é a maior e a melhor ferramenta de democracia e de direito de todos os seres humanos. Né? Muito obrigado, meu filho. Agradeço demais, de novo. E vai ter um próximo episódio com o Patrick, agora falando sobre segurança pública. Não mais sobre política, segurança pública. E agradeço a cada um de vocês. Muito obrigado. Até o próximo Podilê Conversa no Axé com o Pai Rafael. Um grande beijo a cada um de vocês. Um abraço, gente. Até. Obrigado, meu filho. Falei que 1 hora era pouco.